trouxe aqui, se não me falha a memória, 3 questões que ele trouxe, a Autoridade Nacional trouxe, sobre o encarregado, que nós aqui, encarregado de proteção de dados, que nós estamos chamando de DPO, mas não existe essa figura na nossa legislação, mas ok, o importante é que nós nos entendamos aqui, né, e saibamos do que a Autoridade Nacional está falando. E aí ele vem falando, primeira recomendação que ele traz recomendações a respeito do DPO, que a LGPD não distingue se o encarregado deve ser uma pessoa física ou jurídica, se deve ser um funcionário de uma organização ou um agente externo. Aí ele fala o seguinte, olha que interessante, considerando as boas práticas internacionais, o encarregado poderá ser tanto um funcionário da instituição quanto um agente externo de natureza física ou jurídica. E vem, recomenda-se que o encarregado seja indicado por ato formal, com um contrato de prestação de serviços ou um ato administrativo, onde ele seja nomeado, designado como um encarregado dos dados. Importante detalhe aí para depois não deixar dúvidas sobre quem é essa pessoa, tá? Diz também uma segunda recomendação desse guia da Autoridade Nacional, como uma boa prática, que ele considera importante que o encarregado tenha liberdade na realização de suas atribuições. Então, assim, no que diz respeito às suas qualificações profissionais, essas devem ser definidas mediante um juízo de valor realizado pelo controlador que o indica, considerando os conhecimentos de proteção de dados e segurança da informação em nível que atenda às necessidades da operação. Aqui fica 2 questões muito importantes. Primeiro, o encarregado, se ele é funcionário terceiro, ele tem que ter liberdade, ele tem que ter capacidade e possibilidade de atuar de maneira independente. Ele não pode estar subordinado, vamos dizer, à presidência da empresa. Não que ele não vá responder, mas a atuação dele, ele vai responder pelos atos que ele tomou de acordo com o que ele deveria fazer no papel dele. E ali tem o reforço do que já está na lei geral sobre as atribuições do encarregado de proteção de dados, né? E outra coisa, outra discussão que vem se tendo no mercado a respeito do perfil desse encarregado de proteção de dados. Ele diz o seguinte, autoridade, nesse momento, eu não vou sinalizar se eu quero que seja um advogado, que seja um encarregado, uma pessoa com formação em TI, se é um administrador, se é uma pessoa de gestão de redes, não importa, eu não vou sinalizar nisso. Mas ele transfere toda a responsabilidade para a empresa, né? No sentido de dizer o seguinte, você avalia se a pessoa tem condições de fazer isso ou não, e você, empresa, vai assumir a responsabilidade por isso. Mais uma vez, a legislação seguindo a tônica específica de que o CNPJ é responsável e tentando não trazer as responsabilidades especificamente sobre as pessoas físicas ou jurídicas, ainda que na condição de encarregado. Então, só para lembrar aqui as atribuições do DPO, né, do encarregado, de acordo com o artigo 41, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709, de 2018, o que ele tem que fazer, o encarregado? Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. É o primeiro papel do DPO. Segundo, receber comunicações da autoridade nacional e adotar as providências necessárias para fazer frente ou atender aquilo que está sendo demandado. Terceiro, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção dos dados pessoais. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, que serão estabelecidas em normas complementares que, por enquanto, não saíram, tá? Mas tem um detalhe que eu queria reforçar aqui, que é algo que provavelmente as empresas começarão a ser cobradas daqui para frente, principalmente a partir de 1º de agosto, que diz o seguinte, a identidade e as informações de contato do encarregado do proteção de dados, do DPO, deverão ser divulgadas publicamente e de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio ou site eletrônico do controlador. Ou seja, a questão específica aí das pessoas, por exemplo, é muito comum fora do Brasil você descer numa estação de metrô e ter o nome, ter os dados do DPO, o telefone,
e-mail, como você acessa, grandes empresas e magazines também ter isso disponibilizado, sites de e-commerce também indicam a pessoa que faz, e eles procuram e podem procurar essa pessoa. É importante dizer também que o próprio material dá indicação de que o DPO pode ter uma equipe, né? Talvez dependendo do porte, é recomendável que ele tenha uma equipe para auxiliá-lo, e mais do que isso, que ele pode contar com o apoio de outras áreas internas da empresa para fazer frente às suas atribuições e suas necessidades.